Como que vocês foram bolando esses jogos? Porque antes eram alguns jogos, aí cada vez mais vocês foram introduzindo novos jogos. Então surgiram essas ideias? Existe uma enciclopédia online de vários jogos e vários exercícios que a gente primeiro só reproduziu eles e depois com o tempo a gente, durante todo o período que a gente ficou em cartaz, a gente treinava toda quarta-feira com nós e o elenco que fica próximo da gente. E a gente sempre contratava um diretor, vamos dizer assim, um treinador, para treinar a gente, para treinar aquele ano. E aí a gente desenvolvia jogos, muito no começo misturando jogos. Então você pegava o jogo do troca e o jogo de um exercício de criação de personagem, aí a gente criou o troca de personagem. Então é um jogo até que eu acho que online não tem. Não tem. Então a gente treinava em sala, a gente pesquisava no laboratório, vamos dizer assim, a gente gastava o jogo, via se ele tinha futuro, e aí a gente achava aquele bom, a gente treinava com o nosso elenco, e aí a gente estreava o jogo falando pra plateia, a gente vai estrear o jogo, a gente nunca fez, e a plateia adorava isso, né? Porque se desse errado ia ser mais incrível ainda o dia. E porque também os jogos, às vezes, eles são divididos em mecânicas de como são. Então, jogos de grupo, jogos de gatilho, de piada rápida. Então, aqueles cenas improváveis. Piores coisas para ter que... a gente chama de jogo de gatilho. E aí tem uma categoria que é chamada lá de guessing, de adivinhação. Então, a mecânica básica um dos jogadores não vai saber, ou mais de um jogador não vão saber o que vai acontecer e tem que descobrir. E aí a gente falou, a gente precisa de um jogo de guessing. Vai fazer o quê? Não, mas como é que vai fazer? Vai botar o fone, beleza. Tal. Só que aí alguns jogos a gente falava, vamos adaptar para uma coisa brasileira. E foi assim que surgiu um jogo que é o Escolinha Improvável que a gente faz. Porque a gente falou, cara, mais brasileiro do que uma escolinha de personagens, não tem. Aí a gente ficou entre... Eu lembro que a gente ficou entre a mecânica da praça, então uma pessoa sentada adivinhando os personagens. Só que ia ser meio que jogo individual. Os três não iam interagir. Então, por isso que a gente criou Escolinha, que os jogadores podem jogar um com o outro. E a praça tinha que ser o Carlos Alberto, né? Sem fazer Quando nada. falou em Carlos praça, Alberto, eu juro que eu pensei no Carlos Alberto. Mas seria... tem Tinha como. que ser com ele. A gente só faz os personagens. Vamos chamar ele, cara. Vamos. Boa. É que ele não vai adivinhar, ele vai ficar... Fazendo aquele modo gaivota dele. Mas foi isso, a gente criou, a gente tinha mecânica e a gente queria criar um jogo. E a gente foi, O Musical Improvável foi numa dessas? Foi numa dessas. Entendi. Musical Improvável foi uma dessas. Porque às vezes os grupos falam, a gente vai criar uma música pra você. Monark, quantos anos você tem? Você estudou o quê? Blá, blá, blá. Tá bom, então a gente vai fazer uma música pro Monark. A gente falava, cara, tá criando essas cenas, os musicais estão começando a vir aqui no Brasil. Vamos fazer um musical? Vai ser a maior cara de pau do mundo, porque vai ser um musical tosco, bora. E a gente começou a brincar. E aí quando começa a música, a gente encarna, como se a gente fosse muito talentoso. Não, assisti uns que eram muito bons. Tinha clímax das músicas, as coisas iam, e aí terminava num ápice, assim, terminou no lugar certo, na hora certa. Eu falei, caralho, mano, os caras Terminar certo é um desafio também, cara. Mas certo. E o melhor elogio até hoje foi da mãe do Elídio. A mãe do Elídio, que já assistiu a gente muitas vezes. Não, minha mãe assistiu super pouco. Ela também não vai ver o Flow, que ela não acessa a internet. Tem as suas vantagens também, não acessa a internet. Mas A mãe do Elídio pergunta, filho, tá tudo bem? Tá tudo bem. Improvável, minha mãe assistiu uns 4. Entendi. E ela assistiu. 12 anos fazendo. Não, eu posso brigar com a minha mãe, ela não vai ver. Ela não vai ver. E foi um dos melhores elogios em relação ao do musical, porque ela... não, os outros jogos, eu sei, vocês improvisam e tal, não sei o quê, mas aquele musical... Não, mas o musical não, esse vocês já sabiam. Já sabiam, né? Esse Mãe, daí por que vocês que ensaiam. eu vou improvisar um espetáculo inteiro e falar, mamãe, no final eu vou ensaiar? Não faz sentido. Mas